Bom dia, irmãos. Mais uma vez, obrigado pelo convite para estar aqui, pelo privilégio de participar desse evento. Obrigado. Conhecer alguns irmãos, rever outros e juntos estudarmos a palavra de Deus, como é o nosso desejo e o nosso interesse. Desde sexta-feira nós estamos falando do tema autoridade e suficiência das Escrituras, e a minha estratégia foi fazer algumas exposições bíblicas mostrando como a palavra de Deus, já no pensamento dos autores bíblicos, era central na vida de fé. Nós vimos como a palavra de Deus era central no sofrimento. Fizemos a exposição de Tiago 1, onde fica claro que Tiago orienta a igreja que sofria a praticar a palavra de Deus, para que no momento do sofrimento pudesse reagir de uma forma que agradasse a Deus. O problema da igreja é que eles eram ouvintes profissionais de sermão. Ouvia e não praticava a palavra. Então Tiago 1 trata disso, mostrando como para Tiago, inspirado por Deus, a obediência, ouvir e obedecer a palavra de Deus era central. Depois fizemos a exposição de Romanos 6, onde o apóstolo Paulo fala da vitória sobre o pecado, que acontece quando nós tomamos conhecimento de que fomos crucificados com Cristo, nos consideramos mortos e ressurretos, mortos para o pecado e ressurretos para Deus, e nos oferecemos a Deus como servos da justiça. E o pecado, então, não terá domínio sobre nós. Então, o que Paulo está dizendo é que nós tomamos aquilo que Cristo fez na cruz pela fé, para vivermos a vida de vitória. Nenhum de nós participou, esteve presente lá na crucificação de Jesus, ouviu a sua ressurreição. Por isso nós dependemos do que esse livro nos diz. Ele nos fala a respeito da morte de Cristo e da ressurreição. Portanto, a Escritura também é vista como central na vida diária de santificação e de vitória sobre os nossos pecados. Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer mais duas exposições, a centralidade de Deus, ou da Escritura no tratamento do pecado. Fizemos uma exposição de Josué, capítulo 7, onde ficou evidente que todo o tratamento que Deus mandou que Josué desse ao pecado que havia se infiltrado no povo de Deus, devia seguir as orientações de Deus. Deus dá direção, Deus mostra como deve ser feito, e no final manda fazer um monumento, erigir um monumento, um memorial, para que o povo de Israel se lembrasse daquilo que havia acontecido. Aquele memorial se perdeu, que foi aquele monte de pedras no Vale de Acor, mas a história está registrada aqui. Então, lendo a Escritura, nós vemos como Deus trata a questão do pecado. Ela é um memorial eterno, muito mais duradouro do que um monte de pedras em algum lugar do deserto, que a gente nem sabe mais onde está. E também nós vimos ontem a centralidade da palavra de Deus na salvação. Vimos como Deus se revela na natureza, mas essa revelação, embora ela seja suficiente para deixar todos indesculpáveis, ela não traz os elementos salvíficos do Evangelho. Aprove a Deus se revelar de outra maneira, de maneira escrita, fazer escriturar a sua vontade, seu plano para nós e seu amor para nós. E a Bíblia, então, ela é essa revelação de Deus para nós, salvadora. E sem o anúncio dessa mensagem não há possibilidade nenhuma de salvação. Hoje pela manhã a tarefa é dupla, mais uma vez, não é? Eu quero falar sobre a centralidade da Escritura numa questão que é muito importante para todos nós, que é a plenitude do Espírito Santo, e depois fazer um estudo temático sobre a doutrina da inspiração e a autoridade da Escritura. Aí não vai ser uma exposição bíblica, vai ser um estudo mais temático, vamos projetar aqui, tentando organizar os nossos pensamentos com relação a isso aqui. Em resumo, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus em voz audível, leia a Bíblia em voz alta. Pronto. Certo? Vamos lá. Efésios capítulo 5.
Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E aí Paulo continua, no verso 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, falando do amor do marido pela mulher. Aí no capítulo 6, verso 1, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. E aí ele continua falando dos deveres dos servos cristãos, do verso 6, 7 e 8, e no 9 ele fala do dever dos patrões. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoa. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O nosso foco é o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A partir desse texto eu quero mostrar, primeiro, o que é ser cheio do Espírito Santo, como nós podemos fazer isso e quais são os efeitos disso, ou as consequências disso em nossa vida. Eu penso que isso aqui é muito importante para nós. Primeiro porque todo crente verdadeiro, ele quer ser cheio do Espírito Santo. Deus nos promete o seu Espírito. Na verdade, ele já nos deu o seu Espírito. Desde Pentecostes, o Espírito Santo habita a igreja, está presente nela. Ele veio até nós para nos capacitar a viver a vida cristã, a testemunhar de Jesus no meio desse mundo caído e perdido, a vencer as tentações, a perseverar na fé e conhecer a Deus e quem Ele é e a sua vontade para conosco. É o Espírito que é mestre, consolador, iluminador, que nos guia, nos orienta. A Bíblia está cheia de referências ao ministério do Espírito Santo em nossa vida. Então, o desejo maior da minha vida é que mais e mais o Espírito Santo tome controle da minha vida e que Ele me oriente no meu querer, no dia a dia, nas minhas decisões, no meu sofrimento, nas minhas angústias e questionamentos. Eu quero que o Espírito Santo me tome. E a expressão que Paulo usa aqui é da plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, que é o desejo profundo, acredito, de todo crente sincero. Para mim é inconcebível que um crente verdadeiro, alguém que foi regenerado, foi salvo, nasceu de novo, ele não tenha anseios espirituais, desejos de ter mais de Deus, conhecer mais a Deus, se aprofundar mais no conhecimento de Deus. Se ele de fato foi regenerado, a nova natureza vai se inclinar para isso. Se ele não é, ele só vai pensar nas coisas da carne, né? Se ele está na igreja, mas nunca nasceu de novo, então a religiosidade dele é aparente e ele vai só focar nas coisas desse mundo. Mas se ele nasceu de novo, há o desejo espiritual, a inclinação do espírito de buscar mais e mais das coisas de Deus. A grande questão é como fazer isso. E hoje em dia está cada vez mais complicado, porque se você for numa livraria e for escolher um livro sobre essa questão da ficar cheio do Espírito, você vai encontrar uma diversidade de explicações. 12 chaves para o poder espiritual, 42 maneiras de você ser cheio do Espírito Santo, 4 etapas para você... Então, tem regras, tem receitas, tem gente proclamando métodos. Eu quero ler o apóstolo Paulo nessa manhã e ver o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer sobre isso. Porque eu acredito que é muito mais simples do que a gente pensa. Às vezes a gente torna uma coisa... A gente consegue complicar até o Evangelho, né?
quando ele é extremamente simples e foi dado para pessoas comuns, como eu e como vocês. Então vamos começar aqui no verso 18, fazendo uma declaração que pode parecer redundante ou desnecessária, mas não é. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a minha primeira lembrança aqui é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é um líquido, ele não é um gás, ele não é uma descarga elétrica, mas ele é uma pessoa. Eu sei que a figura que Paulo usa aqui, ela pode nos levar a ter uma ideia errada, porque quando ele diz assim, enchei-vos do Espírito, a imagem que se forma na nossa mente é que nós somos um vaso e o Espírito Santo é um líquido que vai sendo derramado até encher, não é? Quando diz enchei-vos do Espírito, a ideia é essa, que é desse vaso que vai sendo enchido por esse líquido celestial. E aí há outras imagens atribuídas ao Espírito no Novo Testamento que levam a isso. Ele é comparado a um vento, é comparado ao fogo, ao fluir de um rio. Então todas estas imagens acabam dando a impressão, às vezes inconsciente nas pessoas, de que o Espírito Santo é uma força impessoal que vem de Deus. É alguma coisa que vem de Deus e que afeta a nossa vida de maneira positiva. O problema com isso é que, uma vez que você perde o conceito da pessoalidade do Espírito Santo, você fica com a impressão de que o Espírito Santo, é aquela força que está ao seu dispor para você usar quando você precisa. Semelhante a, por exemplo, a famosa, nem mais trilogia, porque já lançaram mais 3, a sextologia, Guerra nas Estrelas, a ideia da força, que permeia tudo e que está ao alcance de todo mundo. Tem o lado negro e tem o lado bom, não é? O do velho dualismo persa aí, e que hoje é a ideia central aí na nossa cultura, né? O retorno dessa dualidade, mas a força, a ideia daquela força impessoal que você usa, você aprende a dominar e controlar. É essa a impressão que eu tenho, que tem gente que é muito mais orientado por essa visão do que pela visão bíblica. Por quê? Por exemplo, a pessoa diz assim, a pessoa consegue soprar o Espírito Santo. A pessoa consegue pegar o paletó e jogar o Espírito Santo. A pessoa marca a hora para o Espírito Santo curar. Vamos ter reunião de cura, o Espírito Santo vai curar. Eu não vejo ninguém marcando reunião de cura antecipada no Novo Testamento. Ninguém sabia quando o Espírito Santo ia curar. Se você está lembrado que o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa, aí é o contrário. Ser cheio do Espírito Santo não é você ser tão poderoso que você vai dizer ao Espírito Santo o que ele vai fazer, mas é você ser dominado por ele. Ele é Deus. É ele que domina você. Você não pode dizer para ele o que ele vai fazer. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pela terceira pessoa da Trindade. Pedro e João já tinham subido ao templo dezenas de vezes para as reuniões de oração depois de Pentecostes. E dezenas de vezes eles viram aquele aleijado sentado ali. Mas só naquele dia, Pedro sentiu pelo Espírito Santo que é hora de dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo, levante e ande. E o homem levantou na hora. Por que ele não fez antes? Eles subiam 3 vezes ao templo para orar, todo dia, durante vários dias. Por que só naquele dia? Porque Pedro não tinha controle sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é que disse a ele: hoje eu vou fazer isso. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Perca já a noção de que ser cheio do Espírito Santo é você chegar a um nível tal que você vai dizer a ele o que é que ele vai fazer. Ser cheio do Espírito Santo é você se submeter a ele e dizer: Senhor, usa-me como o Senhor deseja, quando o Senhor desejar e da forma que o Senhor quiser. É você se submeter à terceira pessoa da Trindade. Por isso que é importante essa noção básica. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas ele é Deus. Ele é Deus. Segunda observação relacionada com essa é que, embora Paulo não diga aqui, no verso 18, enchei-vos do Espírito, mas o adjetivo mais usado para qualificar o Espírito Santo no Novo Testamento é santo. O Espírito Santo. Então, por que ele é chamado do Espírito Santo? Ele é santo em contraposição aos espíritos imundos,
O Novo Testamento fala da existência de espíritos imundos, que também são chamados de demônios, e em contraposição ao espírito humano, que é manchado pelo pecado e, portanto, inclinado a todo mal. Em contraste aos espíritos imundos, demônios, e em contraste ao espírito humano manchado pelo pecado, você tem o Espírito Santo de Deus, que não tem mácula, não tem pecado, ele é puro, perfeito como Deus é. Agora imagine, ser cheio do Espírito Santo é você ser controlado por uma pessoa que é totalmente santa. Já pensou nisso? Ele é o Espírito Santo. Se você é controlado pelo Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, qual vai ser o primeiro sinal na sua vida? Qual vai ser a primeira evidência de que ele está no controle? Qual é? Eu pensei que era louvorzão, sinal, prodígio, visão. Não. Não. A evidência inequívoca, inimitável, não falsificável de que alguém está controlado pelo Espírito Santo é santidade de vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo para ser um crente poderoso, para determinar, decretar, declarar, esqueça. Você quer ser cheio do Espírito Santo para você ser santo como Ele é. Porque é isso que Ele vai querer fazer na sua vida. É isso que Ele vai operar na sua vida. Santidade. E nem todo mundo quer santidade. Muita gente quer o poder do Espírito, mas não quer santidade. Não quer pureza de mente, pureza de ação, pureza de intenção. Ele quer ser poderoso. Quer poder fazer sinais e prodígios. Mas santidade, poucos desejam. Mas é o primeiro efeito da ação dessa pessoa pura e santa que é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então mantenhamos isso em mente, à medida que nós refletimos acerca da plenitude do Espírito. Bom, encheios do Espírito. A grande pergunta então é, como? Espero que todos nós estejamos convencidos que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Deixe-me elaborar mais um pouquinho sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso elaborar um pouco antes de entrar na questão do como. Há um contraste aqui muito interessante, que vocês certamente já perceberam, que Paulo está fazendo entre alguém que está bêbado e alguém que está cheio do Espírito Santo, não é? Porque ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, ele está colocando aqui, ele está fazendo uma comparação, em que ele vê desfavoravelmente a pessoa que está bêbada, não é? Ele diz, olha, não fiquem cheios de vinho, mas fiquem cheios do Espírito Santo. Para que esse contraste funcione, é preciso que haja um ponto de contato, né? Você não pode comparar maçã e banana. Ou pode, né? Porque os dois são fruta. Então, são diferentes, mas tem alguma coisa que permite a comparação. Então, o que é que há em comum com uma pessoa que está bêbada e uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, para que Paulo possa fazer essa comparação? E é simples, né? É evidente. Uma pessoa que está bêbada, ela de tal maneira está influenciada pelo álcool, que as suas ações, reações, escolhas, decisões, sentimentos serão influenciados pelo álcool, de tal maneira que tudo que ela disser, tudo que ela fizer, quando ela chega a um grau de embriaguez, está de alguma forma influenciado pelo nível de álcool na sua corrente sanguínea. O álcool já subiu para a cabeça e a ponto de que quando passa, a pessoa está de ressaca, às vezes ela nem lembra o que é que ela disse, né, para a vergonha dela. Eu fiz aquilo, né? Eu disse aquilo, puxa vida, eu nem me lembro e tudo mais. Ser cheio do Espírito Santo é semelhante. É você estar de tal maneira controlado por Ele, que o que você disser, o que você pensar, as suas decisões, as suas escolhas, as suas reações serão controladas pelo Espírito de Deus. A diferença é que quanto mais cheio de álcool você está, menos controle de você tem, menos domínio próprio. Por isso que ele diz a dissolução. A dissolução é o desperdício da sua vida, porque você perde o bom senso, você perde a sobriedade, você perde o domínio próprio quando você está cheio de álcool. Por isso que é uma desgraça tão grande, nacional, no Brasil e no mundo, né? O alcoolismo. E aqui o contraste é esse. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais domínio próprio você tem, mais controle você tem, mais bom senso você tem. E aqui eu quero pegar o gancho para fazer uma aplicação.
Às vezes as pessoas associam plenitude do Espírito Santo com as coisas mais extraordinárias, estranhas, esquisitas e estrambólicas do mundo. Então, acham que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai fazer pirueta, vai dar salto mortal para trás, vai plantar bananeira, vai estar caindo, vai estar urrando, vai estar imitando bicho, como lá em Toronto, na bênção de Toronto, imitando animal. Não é? Mas as evidências, me parecem, elas são ao contrário. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu tenho, em contraste com a pessoa embriagada, mais bom senso, mais humano eu sou. Mais controle eu tenho. É claro que é isso que vai parecer estranho para as pessoas do mundo. Elas vão olhar para nós e vão dizer, puxa vida, esse cara é estranho, né? Ele vive com a mesma mulher há 40 anos. E que coisa mais... Isso é estranho, não é? Vive com a mesma mulher há 40 anos. O mundo vai achar a gente estranho por isso. E não pelas bobagens que você vê, as coisas ridículas que expõem o Evangelho ao ridículo e que são atribuídas ao Espírito Santo e que está cheia aí na internet e em todo lugar. O Espírito de Deus veio para me tornar gente, mais gente, normal. Há uma humanidade resgatada no cristianismo. O pecado destruiu a nossa humanidade. Não destruiu, mas distorceu a nossa humanidade. No novo nascimento, na conversão e na presença do Espírito Santo, a humanidade é restaurada e alcança a sua plenitude e alcançará na glória, no novo céu e na nova terra. É por isso que sempre no Novo Testamento a igreja é chamada de o novo homem, não o novo anjo. A restauração plena da nossa humanidade, o novo homem que está em nós, sendo refeito à imagem do homem perfeito que foi Jesus Cristo. Então a ideia de controle, de bom senso, de domínio próprio. Às vezes as pessoas só percebem, só dizem assim, só tem Espírito Santo se tiver coisa extraordinária. Eu quero que você me mostre isso na Escritura. Existe algo mais extraordinário do que uma vida de santidade, viver com a mesma mulher por 40 anos, sempre ser fiel, honesto, sempre dizer a verdade? Existe coisa mais estranha para o mundo e mais normal para a humanidade? A nova humanidade? A santidade é que é estranha para o mundo. E é isso que o Espírito Santo veio fazer. Não estou dizendo que Deus não possa, eventualmente, fazer alguma coisa extraordinária. Porque Ele é Deus, né? Eu vou dizer o quê? Ele faz o que Ele quer. Mas o que eu estou dizendo é que na palavra que Ele me deu, Ele me diz que se eu estiver cheio pelo Espírito Santo, eu vou ser diferente de uma pessoa bêbada em que há dissolução. Eu não vou agir como um bêbado, irresponsável, fazendo coisas ridículas, se envergonhando em público. Não. Ao contrário, o Espírito Santo vai me dar uma atitude diferente, de controle, de domínio. Bom, eu vou chegar agora numa outra explicação que está muito relacionada com o tema. Eu estou discutindo com vocês o que é ser cheio do Espírito Santo. Né? Já vimos que está controlado pela terceira pessoa da Trindade, que é pessoal, Deus, e Ele é santo. E que isso produz, em primeiro lugar, santidade de vida e controle, domínio próprio, em contraste com uma pessoa que está embriagada. Mas há uma outra comparação que está no texto aqui, não tão evidente, mas que nos ajuda. Vocês sabem qual foi a carta que Paulo escreveu ao mesmo tempo em que ele escreveu a carta aos Efésios. Ele estava na prisão quando escreveu Efésios e escreveu aquela outra carta, que foi Colossenses, isso aí, muito bem. Parabéns aí para vocês. Então, é uma boa regra você estudar Efésios comparando com Colossenses. A gente não sabe direito qual Paulo escreveu primeiro. Se Paulo escreveu Efésios primeiro, Colossenses é quase que uma condensação, porque quase tudo que está em Efésios está em Colossenses. Embora o foco de Colossenses seja a pessoa de Cristo, e em Efésios o foco seja a igreja de Cristo, mas os paralelos são muito evidentes. Se Paulo escreveu Colossenses primeiro, Efésios é uma expansão, com uma aplicação para a igreja. Mas quando você vai para Colossenses, no capítulo 3, você acha o paralelo ao texto que nós acabamos de ler. E essa comparação é reveladora. Veja aí a partir do verso 16, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, serem submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Estão percebendo? É a mesma coisa. Um pouco mais reduzido, mas é a mesma coisa. Aí continua. Servos, verso 22. Obedecei em tudo ao vosso Senhor. E no 4, verso 1. Senhores, tratai os servos com justiça e equidade. Entende? Então, Colossenses 3, de 16 a 4:1, é paralelo ao texto que eu li para vocês. Paulo está dizendo a mesma coisa. Só que é idêntico o texto. Ele não está dizendo nada diferente, com uma única exceção. Aqui, em Efésios 5:18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Quando a gente abre em Colossenses, o que é que ele diz? Não enchei-vos do Espírito, mas habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. A passagem é idêntica com uma exceção. Aquilo que em Efésios Paulo diz, ou chama de enchei-vos do Espírito, em Colossenses é habite plenamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é ter a palavra de Cristo habitando plenamente em mim. E aí chegamos no ponto que eu quero dizer. A centralidade da palavra de Deus na plenitude do Espírito. Porque para o apóstolo Paulo é uma e a mesma coisa. Palavra e Espírito, elas andam juntas. Juntas. De que maneira o Espírito Santo vai me guiar, vai me instruir, vai me consolar e vai me iluminar? Resposta: pela palavra de Cristo. A espiritualidade bíblica é centrada na palavra de Cristo, na Escritura, porque essa palavra está escriturada hoje. Então, a espiritualidade bíblica, ela é centrada na Escritura, e você não pode separar uma coisa da outra. A palavra não foi dada, a palavra escrita não foi dada para eliminar a ação do Espírito Santo. Mas, por outro lado, a ação do Espírito Santo é mediante a palavra. Você não pode separar as duas coisas. Se você só enfatiza a palavra, você vai ter uma ortodoxia árida, um intelectualismo infrutífero, vai acabar na hipocrisia e na falsidade. Se você só enfatiza o Espírito, você vai cair no pragmatismo, no misticismo, em superstições e práticas esquisitas atribuídas ao Espírito Santo. Nós queremos as duas coisas. Nós queremos ser cheios do Espírito que vai nos guiar pela palavra, que vai nos abençoar, instruir e iluminar pela palavra de Cristo. É essa espiritualidade bíblica, ela tem que ser solidamente ancorada na palavra de Cristo. Hoje em dia as pessoas separam as duas coisas. Elas pensam que as experiências com o Espírito Santo são experiências individuais, pessoais, estranhas, e não veem qualquer fundamentação ou relacionamento com o ensino da palavra. Tentam separar espiritualidade e doutrina, plenitude de Deus e teologia. Você não pode separar essas duas coisas. Uma boa espiritualidade, ela tem embasamento teológico bom. E uma boa teologia, ela vai levar a uma vida cheia do Espírito. As duas coisas andam juntas, sempre andaram, andam juntas na Escritura. E é isso que nós precisamos diante do caos que existe aqui hoje. De um lado, o liberalismo teológico, que nega inclusive que o Espírito Santo é uma pessoa. E por outro, o misticismo descontrolado que atribui ao Espírito Santo coisas ridículas que não estão nem reveladas, nem prescritas, nem ao menos admitidas na palavra de Cristo. Precisamos resgatar esse conceito de uma verdadeira espiritualidade centrada na palavra de Deus. Vamos voltar lá para Efésios. Agora vamos para o como, né? Até agora tudo bem, mas agora a pergunta é como? Eu vou dizer 2 ou 3 coisas aqui sobre o como. Então, espero que você consiga ver no texto.
outra vez o verso 18. Agora a pergunta é, de que maneira? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, é evidente que a primeira coisa que você tem que fazer é resolver o problema do vinho, né? Quer ser cheio do Espírito Santo? Então você tem que resolver o problema do vinho. Você não pode ser cheio de vinho e do Espírito Santo ao mesmo tempo. Não é o que está dizendo aqui? Né? Você não pode ser cheio de vinho e cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo. Você tem que resolver primeiro o problema do vinho, porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode ser cheio de duas coisas ao mesmo tempo. Ou é de um ou é de outro. Mas não pode, né? Não pode ser cheio de vinho e do Espírito Santo. Você não pode ser um bêbado e ao mesmo tempo ser cheio do Espírito de Deus. Troca a palavra vinho por outra, tipo sexo. Você não pode estar embriagado com sexo ilícito, se for com a sua esposa ou com o seu marido. Eu não estou falando disso, estou falando do sexo ilícito, da sexualidade ilícita e proibida na Escritura. Você não pode só viver pensando nisso e ser cheio do Espírito Santo. Troque a palavra vinho por dinheiro. Troque a palavra vinho por qualquer outra coisa que domine sua vida. O eu, um namorado, um ídolo que você tenha. Você não pode ser cheio do Espírito Santo e cheio de outra coisa. Então, se você quer ser cheio dele, a primeira coisa que você tem que fazer é esvaziar-se desses ídolos que tomam o lugar de Deus, por mais lícitos que eles pareçam. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Para ser cheio do Espírito, primeiro eu tenho que resolver a questão da idolatria no meu coração. O que é que enche o meu coração? O que é que enche o seu coração? O que é que lhe dá mais alegria, consome mais o seu tempo? Quem é que chama o foco da sua atenção? A quem você se dedica? Com isso você vai identificar do que é que você está cheio. E você tem que renunciar a isso se quiser ser cheio do Espírito Santo, porque ele não vai dividir você com ninguém. Não foi isso que Jesus sempre disse? Quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você não pode servir a dois senhores. Ou está cheio, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Você não pode ser cheio do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que sua vida é dominada e controlada por outras coisas. Não quer dizer que nós não possamos usar destas coisas dentro dos limites colocados pela palavra de Deus. Mas eu estou falando aqui de idolatria, aquilo que é central na sua vida. Então, a primeira coisa, você tem que resolver a questão da embriaguez. Quando eu estive na África do Sul, para estudar há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de entrar em contato com um avivamento espiritual que estava acontecendo na região de KwaZulu, na província de Natal, na África do Sul. KwaZulu significa, em Zulu, o lugar dos Zulus, não é? E a palavra Zulu significa povo do céu. Então é uma tribo africana muito nobre, muito orgulhosa, de guerreiros grandes, né? Homens poderosos. E na década de 60, um pastor alemão, ficou feio, né? Peraí, um pastor luterano foi lá começar o trabalho missionário. O nome dele é, porque está vivo ainda, Erlo Stegen. E durante alguns anos, o Stegen pregou o evangelho entre os Zulus e não viu resultado. E finalmente Deus o convenceu que o problema dele era que ele tinha preconceito contra os africanos. É uma longa história. Foi o primeiro livro que eu publiquei no Brasil, o Avivamento entre os Zulus. Ele está esgotado, é uma história maravilhosa. Um dia desse eu vou colocar o PDF livre na internet, para vocês lerem essa história maravilhosa. Mas Deus trabalhou, eu estive com o Erlo várias vezes, participei lá, estive lá. Eu vi a graça de Deus lá naquele lugar. Mas eu sei que no Natal de 66 para 67, Erlo foi convencido de pecado, do pecado na vida dele, e começou um grande avivamento espiritual entre os Zulus. Só para ter uma ideia, um dia ele bate na porta da casa dele de manhã, ele abre e tem lá 30 Zulus dizendo, nós queremos Jesus. E Erlo passou a vida toda pregando, nunca vi um Zulu chegar para ele e dizer, mas quem é que trouxe vocês aqui? Não, uma força, alguém, nós sentimos, nós queremos esse Deus que você está pregando aí.
Numa semana, 6 mil zulus se converteram. E a coisa foi indo, milhares, feiticeiras. E quando nós estivemos lá, em 84, minha esposa e eu, para passar algum tempo lá, fomos 3 vezes, cada vez passamos uma semana, eles estavam construindo um templo para 10 a 12 mil pessoas. Era o tamanho da igreja entre os zulus. Uma coisa extraordinária, esse avivamento espiritual. E lá o Erlo Stegan contou para a gente uma história, muitas histórias de conversão, né? Ele contou uma que ele achava engraçada, que é o que eu quero usar para a ilustração aqui, desculpem a introdução um pouco longa, mas era de uma senhora que era conhecida na tribo porque ela nunca tinha tomado banho. Ela usava a mesma roupa há muitos anos e a nhaca era conhecida, o fedor dela denunciava a presença dela a metros de distância. Quando ela estava chegando no ambiente, você não precisava nem ver, né? Você sentia que ela estava chegando. E ela se converteu. E queria participar de todas as reuniões de senhora da igreja. Não queria perder uma. Muito animada, nova convertida. E era um problema aquela irmãzinha, né? Porque quando ela vinha para a reunião, né, o cheiro era... Né, a pessoa quase dava ânsia de vômito, né? Não tinha o que fazer. Até que as irmãs tiveram uma ideia lá, descobriram a data de aniversário dela, e aí fizeram uma festinha e trouxeram um vestido novo para ela. E disseram para ela, olha, nós estamos dando de presente, nós queremos que na próxima reunião você venha com um vestido novo, né? Ela disse, claro, não tem problema, eu virei. Não deu outra, na próxima reunião, lá vem ela com um vestidinho, mas o cheiro era o mesmo. Por quê? Ela simplesmente colocou o vestido novo por cima dos vestidos velhos. E aí o cheiro denunciava. O que é que eu quero dizer aqui? O ponto que Paulo está dizendo aqui é que você, para se encher do Espírito Santo, você tem que primeiro resolver o problema do pecado. Não adianta colocar uma aparência de religiosidade por cima do pecado não tratado. Deus vai sentir o teu cheiro de longe. Você tem que tirar um para pôr o outro. Não tem como usar os dois ao mesmo tempo. Vai ser a mesma coisa. Então, primeiro tem que resolver o problema do pecado. Se você quer ser cheio do Espírito Santo. Não adianta você orar, participar de louvorzão, participar de reunião de oração, jejum e vigília, se não resolver o problema da veste antiga. E essa ilustração, não sou eu, e essa figura é do próprio Paulo. Se você der uma ré aí, voltar do capítulo 5 para o capítulo 4, quando Paulo começa a tratar sobre essa questão de santificação, ele diz assim a partir do verso 20, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Estou lendo 4, 21, agora 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, a palavra despojar no grego significa desvestir, é usada para tirar uma roupa. No sentido que vos desvistais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do entendimento e vos revistais do novo homem. Paulo trata a santificação exatamente nesses termos. Você tem que se despir do velho homem e se vestir do novo. E aí ele começa a ilustrar isso aqui. Aí ele começa dizendo, pare de contar mentira e fale a verdade. Pare de dizer palavrão e fale palavras que edificam. Pare de roubar e vá trabalhar. E ele começa a falar da vida cristã sempre nesses dois termos. Um lado negativo, você tem que parar de fazer isso, e o lado positivo. E em lugar agora, você vai fazer isso. Ele vai, final do capítulo 4, todo o capítulo 5, até chegar no verso 18, que se enquadra nisso. Não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Essa dinâmica da vida cristã, você negar o velho homem, dizer não ao pecado e se revestir da virtude contrária, não é? Da virtude contrária, no caso, ser cheio do Espírito Santo em vez de ser cheio de vinho. Então, essa é a primeira coisa. Não tem outro modo. Não há um caminho, não há um atalho para a plenitude do Espírito Santo que não passe, não há um caminho para a plenitude que não passe pela questão do quebrantamento, da confissão e de colocar a minha vida em ordem diante de Deus para que eu seja cheio disso. Agora, outra coisa. Uma vez resolvido isso, verso 19, 20 e 21. Vamos perguntar a Paulo. Paulo, você está dizendo no verso 18, enchei-vos do Espírito. Como é que eu faço isso? Resposta de Paulo, verso 19. Falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 4 ou 5 coisas que Paulo coloca aqui. Como é que eu me encho do Espírito? Primeira, resolvendo o problema do pecado. Segunda, falando entre nós com salmos, a comunhão, a fala em salmos é a fala da Escritura. Não é? Salmo aqui é usado, é um resumo que ele faz, em vez de dizer a Escritura, ele diz salmos, porque para o judeu o livro dos salmos fazia parte das grandes divisões da Bíblia hebraica, a parte dos escritos. Tinha a lei, tinha os profetas e os escritos, e Salmo era o mais importante dos escritos, ele toma aqui como sendo o representante da Escritura. Ele diz, você quer ser cheio do Espírito Santo? Conversem entre vocês as coisas de Deus que estão na Escritura. Falem entre vocês com salmos, em vez de falar só de futebol, falar de economia, fala das coisas de Deus, conforme está nos salmos, nas Escrituras. Segunda coisa, entoem e louvem de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Louvem a Deus. Isso de coração. Cânticos que são espirituais. O que é cântico espiritual? Não é um cântico em que você foi inspirado para escrever, porque eu já vi muita bobagem aí em cântico que a pessoa diz que recebeu do Espírito Santo. Diz, puxa, que baixaria o Espírito, que nível o Espírito Santo desceu, né, de teologia e de qualidade musical. Se isso é inspirado pelo Espírito Santo, não é? Então, não é isso aqui que está dizendo. Um cântico espiritual é aquele cuja letra, cujo conteúdo está de acordo com o Espírito. Porque o Espírito Santo, quando ele opera em nós, ele nos usa, ele sempre vai fazer de acordo com a palavra de Cristo. Não vimos isso? Então, um cântico espiritual é aquele que está de acordo com o que o Espírito nos ensina. Eu sei que às vezes as pessoas pensam que canto espiritual é aquele que dá um enlevo, pode ser que Deus faça isso. Eu já me enlevei, já fiquei emocionado, já chorei cantando determinadas coisas. Moveu o meu coração. A música tem esse poder, mas a música espiritual é aquela que tem boa teologia, que tem boa doutrina. E você às vezes vê aí um desperdício, uma música maravilhosa, mas a letra contendo até bobagem, né? Às vezes tem letras bobas. Né? Você vê aí o pessoal cantando letrinha boba, que não tem nada. Só autoajuda, eu quero, dá-me, eu sinto, eu preciso. Né? Cadê aquelas grandes composições que exaltavam a Deus, que falam de Deus, da sua glória e do Evangelho? A gente precisa não somente de bons compositores, mas de bons compositores que entendam a Bíblia e o Evangelho. Senão a gente está cantando aí muita bobagem. E o poder da música é grande. Lá para quarta-feira vocês esqueceram tudo o que eu falei aqui, mas vocês vão lembrar os cânticos, né? Vocês vão estar cantando. O que é que vocês cantaram aqui? Então a música tem um poder extraordinário. E a igreja devia lembrar disso. Né? Mas é uma das maneiras que a gente se enche do Espírito Santo, quando a gente está cantando a Deus, as coisas de Deus e louvando a Ele em salmos, hinos e cânticos espirituais. Terceiro, verso 20, dar graças por tudo a Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida de gratidão, dar graças em tudo. O Espírito Santo vai encher um coração que está pronto a agradecer a Deus e a acatar a vontade de Deus em todas as coisas. O Espírito Santo não vai encher um coração ressentido, um coração magoado, cheio de raiva e de descontentamento. Tem pessoas para quem nada está certo e nada presta e nunca está bom, que sempre reclamam de tudo, nunca vai ser cheio do Espírito Santo isso. A condição para ser cheio é uma vida de gratidão. Olhar para as coisas e as circunstâncias e dizer, Deus, eu posso não compreender porque que estas coisas estão acontecendo, mas eu te agradeço porque sei que o Senhor está no controle. E vou viver uma vida satisfeita com aquilo que o Senhor me dá nesse mundo. O Espírito Santo vai encher esse. E não um murmurador. E não um insatisfeito. Não descontente. Para quem tudo está errado, sempre. Quarta coisa, verso 21, e a mais difícil de todas. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição mútua. Reconhecimento de que Deus deu diferentes ministérios. Que Deus colocou irmãos em autoridade. Reconhecimento de que a opinião, a palavra da outra pessoa, ela pode estar certa e você pode estar errada.
Se sujeitar significa estar pronto para ouvir, aprender, acatar e se submeter. Isso é mútuo, tem que haver na igreja. Notaram que estas coisas são feitas em comunidade? Notaram? Falando entre vós, sujeitai-vos mutuamente. Os verbos estão todos no plural. O que nos leva a acreditar que Paulo, quando escreveu isso, ele imaginava que a melhor forma de se cumprir em cheios do Espírito é quando nós estamos juntos, como estamos aqui agora. Ele não nega a plenitude individual que pode acontecer no seu quarto, no seu escritório, você no seu carro. Já me aconteceu várias vezes de estar dirigindo numa viagem e entender e sentir que o que estava acontecendo comigo não era nada menos do que está acontecendo, descrito aqui. Mas parece que a experiência normal que Paulo antecipa aqui é que nós nos enchemos do Espírito Santo quando estamos juntos. Quando falamos entre nós, quando nos submetemos uns aos outros, quando somos ministrados e ministramos uns aos outros. Por isso que é importante participar da igreja. Por isso que a palavra de Deus diz, não deixe de se congregar. Não existe isso de um cristianismo isolado. Os desigrejados precisam aprender isso. Os desigrejados precisam aprender isso. A importância da comunhão e da comunidade para o crescimento cristão e para a vida cristã. Você não vai conseguir ser um crente completo desigrejado. Mas é preciso essa comunhão. Certo? Vamos desenvolver agora o verso 21 e eu tenho uma boa notícia para as mulheres. Está vendo o verso 22? Esse verso que você detesta aí, ó. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Está vendo esse versículo aí? A boa notícia para você, pode pegar a caneta aí, é que a palavra sejam submissas não está no original grego. Os homens estão dizendo, eu não vi nenhum aleluia aí das mulheres, né? Verso 22 diz no grego, as mulheres ao próprio marido. A expressão sejam submissas não está. Mas na verdade isso é uma pegadinha porque fica pior. Eu vou explicar. Esse subtítulo aí, o lar cristão, marido e mulher, não foi Paulo que escreveu. Isso foi a Sociedade Bíblica que colocou. E eu sei que eles sempre têm boa intenção, mas quase sempre eles quebram a linha de pensamento. Aprenda a ler sua Bíblia sem esse subtítulo, para você pegar o raciocínio. Porque o verso 22 é a continuação do verso 21. 21 diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Ou seja, Paulo, no verso 22, em toda aquela sequência que eu li para vocês, enquanto eu estava lendo, você estava perguntando, por que ele está lendo isso aqui? O que é que isso tem a ver com plenitude do Espírito? Agora você está sabendo. Paulo está continuando aquilo que ele começou no verso 18. No verso 18 ele diz, se encha do Espírito. Como? Cantando entre salmos, falando entre vós, entoando de coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus, se sujeitem uns aos outros. E aí ele vai exemplificar a sujeição mútua. E ele começa no casamento. A mulher se sujeitando ao seu marido. E o marido amando a sua mulher. De que maneira o marido cumprir, amém? De que maneira o marido cumprir o que está no verso 21. Porque a sujeição é mútua. De que maneira o marido cristão cumpre a ordem para se sujeitar no verso 21? Amando a sua esposa. Aí se completa. É fácil se sujeitar quem me ama e é fácil amar quem se me sujeita. O círculo está completo. Como é que o crente, como é que a igreja, como é que o casal cristão cumpre esse mandamento da sujeição mútua? A esposa se sujeitando ao seu marido como ela se sujeita a Cristo e o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja. Interessante é que Paulo precisou de 3 versículos só para dizer à mulher o que é que significa ser sujeita. E precisou de 9 para dizer ao marido o que é que significa amar, porque é muito mais difícil, né, a parte do marido. Provavelmente, né? Ou então o marido é mais duro de coração, precisa de mais versículos para entender que ele tem que amar a esposa mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é que estes deveres que estão aqui, eles estão ligados ao verso 18.
Enchei-vos do Espírito. Como é que você se enche do Espírito? Você começa em casa, mulher, amando, se sujeitando ao seu marido. Como é que você trata seu marido? Eu não quero saber se você fala em línguas, se você viu o anjo, se você tem revelação, e quantos você ressuscitou. Eu quero saber como você trata seu marido. É isso aí. E vale para o marido também. Você pode ser líder, você pode ter plantado quantas igrejas você plantou, mas eu quero saber o seguinte: você ama a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Como é o seu amor pela sua esposa? Como é que você trata a sua mulher? Aí vem para os filhos, né? Está na mesma sequência. Ele está continuando, é a mesma coisa. Aí ele se volta para os filhos. Como é que os filhos cumprem o mandamento? Filhos, vocês têm que obedecer aos seus pais, você tem que respeitar seu pai. Eu não quero saber, jovem, essas coisas extraordinárias aí que você faz. Mas eu quero saber como é que você trata seus pais. Como é que você se relaciona com seus pais? E continuando, e pais, não é? Verso 4. Eu não quero saber homens da igreja, porque a palavra pai aqui no grego não é pai e mãe. São os homens que são pais, tá? No grego tem uma diferença como tem no inglês. Se você vai falar pai e mãe, em inglês você diz parents. Se você vai falar de dois homens que são pais, é fathers. Né? Mas em português, infelizmente, é a mesma palavra. Se eu quero dizer pai e mãe, é pais. Se eu quero dizer dois homens que são pais, é pais. E aí a gente perde o que está no grego, porque não tem um equivalente em português. Mas quando ele diz aqui no verso 1, filhos, obedecei a vossos pais, é gonés, pai e mãe. Mas no verso 4, quando diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, é pateres, é o pai, não está falando da mãe. A responsabilidade de criar o filho e disciplinar o filho é do pai, que às vezes deixa para a mãe, né? Deixa a mãe que toma conta. Estou muito ocupado ganhando dinheiro, sustentando a família. A mãe é que vai cuidar da criação dos filhos. Errado! É responsabilidade do homem a criação dos filhos. A esposa, como auxiliadora idônea, vai ajudar. É claro. E que bênção, né? Que ela ajuda. E muito. Mas Deus vai cobrar de você, pai. Não provocar o filho a ira e criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que eu meço o seu grau de espiritualidade? Como você trata seus filhos? Qual é a condição para você ser cheio do Espírito Santo? Que você faça o que a Bíblia diz na sua família. E aí Paulo continua, ele não está satisfeito. Ele falou de família, falou de criação de filhos e agora ele vai para a sociedade. Ele diz, vocês que são empregados, está na mesma sequência. Vós servos, obedecei, está notando? Ele está tratando, desenvolvendo a questão do seres submissos, né? Vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Como é que você se enche no Espírito Santo durante a semana no seu trabalho, sendo o melhor empregado possível daquela firma? Trabalhador, honesto, trabalhando com alegria, fazendo o seu trabalho direito, dando o melhor de si. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo lá no chão da fábrica, ou lá no escritório de direito, ou lá no hospital onde você trabalha. Vai ser cheio do Espírito Santo lá. E como é que você que é patrão, empresário, tem gente debaixo de você, como é que você se enche do Espírito Santo? Está escrito aqui, né? Continuando. Vós, senhores, verso 9, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com Deus não tem acepção de pessoa. Como é que você trata a sua doméstica, seus empregados, pessoas que estão debaixo de você? Como é que você usa a sua autoridade? Você pensa que Deus não se importa com isso? Ele se importa, sim. Às vezes, quando a gente fala plenitude do Espírito Santo, a gente pensa num negócio muito eclesiástico, né? Muito igrejal. Não tem nada mais mundano do que isso, tem? Deus quer saber da sua vida. Você quer saber onde é que o Espírito Santo vai se manifestar? E qual será o efeito da plenitude do Espírito Santo no seu casamento, na sua família e no seu trabalho? Agora imagine uma legião de crentes, a palavra legião foi feia, uma multidão de crentes, né?
Uma multidão de crentes no Brasil, cheia do Espírito Santo de verdade. Olha o impacto que isso vai fazer. Família, casamento e sociedade. Quer mudar o Brasil? É aqui que começa. E daí a gente pergunta, nós somos 1/4, né, da população brasileira, talvez 1/3. E a gente não está vendo muito disso no Brasil. Será que o tão falado avivamento espiritual no Brasil é de verdade? Porque se fosse, onde é que está isso aqui? O que a gente vê no meio evangélico hoje? Famílias destroçadas, relacionamentos arruinados, crente desonesto, né, no ambiente de trabalho. Mas o que tem de verdadeiramente do Espírito Santo nisso? Queremos ser cheios do Espírito? O resultado é esse aqui. É aqui que vai se manifestar, na minha vida, mudança de vida, no dia a dia. Quando eu me encho, vivendo uma vida quebrantada, tendo comunhão com os irmãos, louvando a Deus, me sujeitando, começando na minha família, no meu casamento, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na sociedade, em tudo o que eu faço. Aí sim, nós estaremos diante de um verdadeiro avivamento espiritual, quando estas coisas começarem a acontecer. Estamos cheios do Espírito, irmãos. Queremos isso. Deus, sem dúvida, deseja isso. Ele nos dá o seu Espírito. E Ele nos dá generosamente. Que essa seja a busca principal da nossa vida. Não ser cheio de outras coisas que, embora lícitas, elas não devem ocupar o nosso coração e nem sentar no trono da nossa vida. Mas que busquemos ao Senhor e que a sua palavra nos guie nisso. Vocês sentiram e perceberam por que é que eu disse que a palavra de Deus é central nisso aqui. Ela que me fala o que é ser cheio do Espírito e quais são os efeitos disso na família, na sociedade e no meu viver. Amém? Enche-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo. Sabemos que esta é uma oração perigosa, porque